Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos aqui, mais um domingo na casa do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé para começarmos este culto de adoração ao Senhor, a adorar aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, amém? Vamos nos colocar de pé. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã? Amém, glória a Deus. É tão bom quando a gente está aqui reunidos, como igreja do Senhor. Amém, estarmos mais um domingo aqui juntos. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Salmo 100, versículo 4. Aqui já. Vamos todo mundo ler? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam seu nome. Amém, aleluia. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que nessa semana o Senhor tem sido grandioso conosco, tem sido um Pai generoso, tem sido um Deus que tem nos protegido, tem nos guardado, nos livrado, nos abençoado. E temos tido uma semana na graça e no favor do Senhor. Amém? Eu creio que nós estamos aqui nessa manhã exatamente para isso, para render louvores ao Senhor, para nós expressarmos nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Porque nós temos tanto que agradecer ao Senhor. Não é, irmãos? Amém? Temos muito que agradecer ao Senhor. E é essa manhã que nós estamos aqui para isso, para nós estarmos aqui reunidos, para render louvores a Ele, expressar o amor, a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado nessa semana na sua vida. Amém? Eu quero te convidar para você fechar seus olhos, aí onde você está. Eleve seus pensamentos ao Senhor nessa manhã. Expresse seu amor, tire um momento, um tempinho ali, uns minutos para você expressar sua gratidão ao Senhor, o seu amor ao Senhor. Amém? Estamos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, Senhor. Queremos, Senhor Pai, te dar um som melhor, Pai, a nossa melhor adoração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos rendemos diante de Ti. Colocamos nossos corações diante da tua presença, Senhor. Nos humilhamos diante da tua presença. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos. O Espírito Santo de Deus seja bem-vindo neste lugar, ó Pai. Que a tua presença, Senhor, possa, Senhor, ó Pai, habitar nossas vidas. Que a tua presença venha, Senhor, quebrantar corações. Que a tua presença, Senhor, venha trazer, Senhor, fôlego de vida. Que a tua presença, Senhor, venha, Senhor, curar feridas. Que a tua presença venha nos libertar, nos transformar, nos renovar, Pai, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, toma liberdade, Pai, para que este lugar, ó Pai, seja cheio da tua glória, Pai. Para que este lugar, Senhor, seja cheio da tua presença, Senhor. Que vidas possam sair tocadas, transformadas, Senhor, renovadas no Senhor nesta manhã, Espírito de Deus. Eu te agradeço, Senhor. Nós entregamos nosso melhor a Ti. Viemos aqui para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Entregamos a Ti, Pai. Toda a glória e toda a honra sejam dadas a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, igreja, paz do Senhor, amém? Bom dia, vamos adorar o nosso Deus, amém? Quem veio aqui para adorar ao nosso Senhor Jesus? Aleluia, então cante, diga, grande, grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do Santo monte, a alegria de toda a terra.
nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas. Confiamos em, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, diga, é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo. A alegria de grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda com por isso diante nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, adoramos e céu. E céu. Aleluia, queridos. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados, Senhor. Senhor. Vamos voltar lá do início. Não há nada. Não há nada igual, não há nada ao que se a esperança, tua presença, tua presença, oh. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, oh, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem. É o desejo do meu coração sermos inundados. Se você pode, então cante esse refrão, diga: Santo. Sermos Santo, Santo Espírito, vem inundar, oh Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Levante a tua voz aí e diga: quero mais ainda.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importa. Não importam adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: perto, perto quero estar junto. Prazer. Diga tudo que há em mim quero. Mas ainda é pouco, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Só a igreja diga: te louvarei. Te louvarei, não importa, não importa. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti te adoramos, Deus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Oh Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Aleluia. Essa próxima música que a gente vai cantar, ela é uma música nova. Então eu espero que vocês me ajudem. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois preciso eu quero ser. Espírito, enche
enche o meu ser. As minhas mãos eu quero em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, diga Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Diga diante. Se você pode, levanta as tuas mãos agora, querido, e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aplauda Ele, querido. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Amém, irmãos? Que a graça e a paz esteja com todos vocês. Quem pôde adorar o Senhor aí com alegria, diga assim: Senhor, obrigado. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então, nós precisamos entender que Deus não mudou acerca da vontade dele, das nossas vidas. Quando o Sérgio estava cantando aqui, eu fiz uma observação. Eu acho que esse é o culto que nós mais falamos do Espírito Santo em canções nos últimos tempos na igreja. Não sei se vocês notou que essas são músicas que ela saía do trono para o homem. Não era música almática.
Hoje, a maioria das músicas são almáticas. Não é de Deus para o homem, é do homem, as necessidades do homem para Deus. Então, se você observar, nós cantamos umas 2 ou 3 músicas que falam sobre o Espírito Santo. E se tem alguém que tem sido esquecido nos últimos dias, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está em nós. E nós precisamos sempre dizer ao Espírito Santo que nos fortaleça. Jesus não está aqui, Deus não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo, ele está em nós. E eu gosto muito dessas canções porque realmente ela nos remete ao passado. Ela nos traz memórias de que nós cantávamos uma canção um ano na igreja. Eu me lembro de ir para Goiânia para comprar essas canções. Não que eu sou velho, mas eu comecei muito jovem, porque eu ainda sou um jovem ainda. Eu sou um jovem senhor. Eu já fui um jovem rapaz, um jovem adolescente, um jovem rapaz, e hoje eu sou um jovem senhor. Quando nós nos reunir, Gleber, nós nos reuníamos e a pessoa mais bem-vinda naquela reunião era o Espírito Santo. Onde nós ajoelhávamos, clamávamos e pedíamos que Ele nos desse a graça, a bondade e a misericórdia dEle. E eu quero fazer isso nessa manhã. Essa é a primeira mensagem de 2026, né, irmãos? Um ano que está começando, um ano que está surgindo. E eu quero dizer para você, quantos de vocês passaram por situações difíceis esse ano? Que foram difíceis. Aumenta mais a luz dos irmãos, eu quero bem claro, irmãos. Não é diminuir, não, aumentar. Mas o que der para clarear, pode clarear, irmão. Não sei se é porque está meio embaçado, mas está um pouco escuro. Né? E liga essas duas do meio aqui também, ó, do trem aqui, ó, desse girador. Aí, ué, pronto, aí, ó, melhorou, ó, já deu um brilhinho, ó. Irmãos, o que é que eu estava falando mesmo? Isso. As dificuldades que você teve no ano 2025, elas passaram. Amém? Diga aleluia. As que vão vir agora vão ser mais fortes. As lutas que você vai passar em 2026 são mais desafiadoras do que 2025. Por quê? Ou você quer continuar no 2025? Você pôs aí, irmã, desse jeito aí, ó. Não. Não mesmo. Eu não aceito, eu não quero. Agora, quem muda esse clique é você. Quem tem o controle da sua vida? Eu. Quem pode trazer sorte e bênção para a sua vida? Sou eu. Quem pode mudar o seu destino? Sou eu. Quem muda o modo de você agir? Sou eu. Nem Deus às vezes vai fazer o que você espera que Ele faça. Porque nós entregamos nas mãos de outros. Às vezes a gente fala assim, Deus, mas o Senhor, né? Aquele né com ponto de interrogação, como se Deus é culpado pelo que eu estou passando. Gente, eu já falei isso para vocês, vou repetir de novamente. Quando Deus rejeita Saul, é muito forte. Quando Deus rejeita Saul, Ele fala assim, eu já tenho o seu sucessor. Quem foi o sucessor de Saul? Você sabe mais ou menos quantos anos que Davi nasceu depois daquela palavra? Em torno de quase 30 anos. 20 e poucos anos. Davi ainda, irmão, nem pensava os pais de Davi ter ele. Mas Deus fala assim, eu já tenho o meu rei escolhido. Diga assim, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é plebeu. Para de mediocridade, de sentir ninguém. Eu sempre tive uma boa autoestima. Eu sempre, irmão.
Eu sempre achei que eu era o cara. No bom sentido, não de mitidez, não. Porque tipo assim, uma vez eu falei isso aqui, eu fui até doutrinado. Eu falei que eu era foda. No bom sentido. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. As pessoas podem até não aceitar, mas Deus já fez. Larga de ser o coitadinho, de querer atrair a atenção das pessoas por coisas medíocres. Diga assim comigo, pastor. Fala assim, pastor. Eu não sei o que você vai falar, mas eu sei de uma coisa. O que o Senhor falar nessa manhã vai me promover ao meu futuro. Eu não estou aqui para enxugar gelo, irmãos. Não precisa pensar que eu vou enxugar gelo na sua vida, que se você vir, você vai ouvir o que eu penso. Com muito amor, com muito carinho. Por quê, irmãos? Porque eu não aceito menos do que isso. Nós, o povo do fundo sempre é problema mesmo, irmãos. Esse povão lá do fundo eu vou contar para você, é difícil. O que eu quero dizer para você é que já está tudo perfeito ao seu respeito. Como é que eu esqueci o nome? Cleide. A vida é um teatro que não tem ensaio. Não tem como ensaiar a vida. Não tem um reprise. Então nós precisamos aprender com os nossos erros. Deus, Ele já escreveu algo extraordinário para você, mas preste atenção. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa, pastor, quanto tempo você demora para escrever uma mensagem? Eu falei para a pessoa, você me fez uma excelente pergunta. Porque tem mensagem que é minha vida. Ela é minha vida. Só que tem mensagem que o Espírito Santo, Deus traz assim que é... E tem mensagem que eu vou escrevendo na minha vida. A mensagem que eu vou pregar para vocês, eu já prego ela há 20 anos. Essa mensagem é uma mensagem do seminário, de um amigo, seminarista. Ele escreveu um texto, e eu vi ele pregando, e eu não sei cargas d'água que essa mensagem veio parar nas minhas coisas, mas ele era muito amigo meu, pastor Mauro, que é um dos pastores de governo do Aloísio, que é o coordenador dos Palmas, aquela região ali, ali é Nordeste, Norte, né? Norte, Nordeste ali. E essa mensagem dele, eu não sei, ele sempre foi um cara muito bom nas palavras, muito bom para escrever. E essa mensagem dele veio parar na minha mão. E aí eu peguei aquele esboço, aquele texto que ele tinha feito, e eu fui acrescentando outras coisas. Então se percebe que nada é novo. Para com esse negócio, se eu preciso de algo novo. Não, você precisa pôr em prática o que você já aprendeu. Você precisa sair da forma como você está. E eu vou dizer uma coisa para você. Não espera. Eu não aliso os meus filhos. Eu pego duro coisa, mas é duro, vocês não têm ideia. E se eu não poupar os meus meninos, você acha que eu vou te poupar? Eu conversando com o Davi ontem, e o Davi eu converso alguns tipos de assunto com ele, pertinentes, pessoais na minha vida, da vida dele, porque ele está na mesma sintonia. Está entendendo, Davi? Nós estamos na mesma frequência. Não adianta você chegar e falar bem de você para uma pessoa que não está na sintonia. Ela vai te odiar. Por quê? Porque ele está lá embaixo.
E Ele quer trair as pessoas para aquilo que Ele é e não por aquilo que eles podem se tornar. Como eu acho bom quando eu vejo um pastor, o pastor Glauco, o Alex, pregando, outras pessoas que vêm aqui, irmão, e me tira da zona de conforto e me joga para um novo desafio. E todo desafio que a gente entra, a gente não sabe nem como entrar e nem sabe como vai sair. Eu sei de uma coisa, nós estamos num labirinto que a vida não tem o que? Ensaio. Eu preciso fazer certo. E o que eu errei é um indicativo que eu não devo continuar fazendo. E Deus já colocou um propósito na sua vida. Fala assim, Deus já colocou um propósito na sua vida. Irmãos, você não é qualquer não. Deus já escreveu tudo a seu respeito. Fala para o teu irmão aí, fala assim, vou dizer uma verdade para você. Você está pronto para ouvir? Pergunta ele. Fala assim, Deus não tem borracha não. Fala para ele novamente, Deus não tem borracha não. Pode colocar aí para mim, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 1. Está escrito assim. Tem que virar aqui. Portanto também, nós a versão é. Tem jeito de mudar a versão ou não? Porque eu estou acostumado com a outra. Mas eu vou tentar. Não, deixa aí. Portanto também, nos vistos que temos a rodearmos uma tão grande nuvem de testemunha, livramos-nos do quê? Você aumentou a letra? O que foi? Trocou? Uhum. Então, portanto também, nos visto que temos arrodeado-nos de tão grande nuvem de que, irmãos? Livramos-nos de todo peso e do pecado que tão o que? Firmemente se apega a nós e corramos com o que? Perseverança a carreira que está o quê? Para Deus tem um propósito para mim. O que Deus está fazendo aqui com você agora? Te motivando. Ele fala, você tem uma carreira, você precisa correr. E ele está falando assim, olha, e uma testemunhas, né? Que o pecado, que tão firmemente se apega o que, irmãos? O que separa o homem de Deus? Qual é a única coisa que separa o homem de Deus? Fala comigo, o pecado. Fala, eu preciso sair do pecado. Eu preciso ser perseverante para correr a proposta que Deus me deu. Olha para o teu irmão e fala assim, aí, você é um atleta ou você é um qualquer coisa aí? Para com aquela coisa assim, irmãos, olha aqui para mim, não, eu não aguento mais, você está vendo fulano, ciclano, eu não aguento mais, aguenta sim, irmãos, larga de ser mole. Deus conhece o que Ele colocou em você, as capacidades que Deus te deu, então você vai ter que correr a carreira que lhe foi proposta e não a sua. Quando você começa a correr aquilo que Deus te ordenou, quando você começa a ser um maratonista do reino, Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo, e você vai vencer, vai subir no pódio, e as pessoas então verão os troféus que Deus está te promovendo. Aí quando você começar na sua própria jornada, Deus vai estar contigo, porque você sabe correr a vontade dEle. E quando nós fazemos a vontade dEle, no propósito dEle, Ele faz os nossos propósitos pessoais.
Mas primeiro eu preciso correr na medida que o Senhor propôs. Tem uma proposta sobre a sua casa. Tem uma proposta sobre a sua vida. Você não pode parar. Você deve continuar. Não seja covarde consigo mesmo. Olha no espelho e fala assim: eu sou vencedor. Eu nasci para vencer. Eu nasci para conquistar. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu nasci por causa de um propósito. Eu nasci para um propósito. Tem gente que entra numa crise existencial. Eu não sei o que eu faço na igreja. Eu não sei o que eu... Irmão, vai ler a Bíblia que você vai saber. Dobra o joelho no chão. Fala para o seu vizinho aí: Deus tem uma carreira para você. Você já percebeu que, por exemplo, pastor Glauber, com o profeta menor, ele fez uma carreira para o menino. Ele pensa assim: nossa, meu filho vai fazer isso, ele vai fazer isso, vai fazer isso, eu vou juntar um dinheiro para ele para isso. Quando ele for para a faculdade, quer dizer, ele está fazendo o quê? Sendo vós maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o vosso Pai Celestial pedindo pão e dará pedra? Pedindo o Espírito vos dará uma serpente? Fala assim comigo: eu sou mau. Nós é. Jesus está falando aí, não mente. Sendo vós mau, nós somos mau porque nós pegamos de Adão a maldade, do pecado. Agora nós não vivemos na maldade. Ok? Fala: eu quero corrigir com seu irmão. Eu não vivo na maldade, mas eu vigio ela. Então, eu quero começar esta mensagem falando das propostas. Qual é o tema dessa mensagem? Chama assim: as 4 propostas de Faraó. As 4 propostas de Faraó. Eu quero começar essa mensagem falando das propostas que recebemos ao decorrer da nossa vida. Muito antes de ter um bom começo, mas depois vem as propostas indecentes que fazem a bênção se tornar em maldição. Você já viu aquilo que era para ser bênção se torna maldição? Você já viu pessoas que tinham uma espiritualidade legal, mas ele alcançou um status, alguma coisa, ele se perdeu? Ele se perdeu por quê? Porque ele deixou do propósito. E você fala assim: pastor, mas tem como Deus abençoar uma pessoa ela sair fora do propósito? Tem. E Deus faz isso para mostrar que Ele continua sendo Deus. A matemática mais linda que Deus tem, irmãos, é porque é o seguinte: a gente pisa no tomate, pisa na bola, mas se nós voltarmos para o nosso propósito, Ele nos recebe como se fosse a primeira vez. Mas as sequelas ficam na nossa alma, no nosso corpo, nos nossos sentimentos, nas nossas vidas. E você vai errar. Mas tenha simplicidade: quando você errar, você voltar. Entendeu? Não tenha, irmãos, repete 1, 2, 3, 100 vezes mais. Faça aquilo que atrai o coração de Deus. Então, muitos até têm um bom começo. A gente começa um ano assim, cheio de energia, né? E vai indo mês de janeiro, fevereiro, março, abril, a gente já começa a patinar. Maio, eu vou contar para você. Mês de junho, nós já está palengando. Agosto, nós já está rastejando. Em dezembro, nós já está rolando, não, para chegar para vencer, na ideia de que o ano de 27 vai ser diferente. Os anos sempre serão os mesmos. Olha aqui para mim. O seu propósito sempre será o mesmo. Agora, o que é que precisa de mudar? Fala assim comigo, assim: eu
Fala assim comigo, levanta a sua mão direita aí, por favor. Diga assim, fala assim: eu que devo e sou responsável por mudar a minha própria vida. Fala assim: Deus, ninguém é responsável pelo meu bem-estar. Sou eu mesmo. E fala assim: Deus, eu quero fazer uma aliança. Levanta a mão, irmãos, levanta a mão. Levanta todo mundo, é profético isso aqui, ué. Levanta a mão, depois você escreve. Fala: Deus, eu não sei onde eu me perdi, mas uma coisa eu sei: eu quero correr o propósito que o Senhor tem para mim. Coloca as pessoas, fala mais forte, coloca pessoas que estejam no mesmo nível, acima de mim, com a frequência maior, por aquele momento que eu quiser desistir. Essas pessoas chegarão e me provarão e me incentivar a continuar o propósito que o Senhor tem para mim. A partir de hoje, nunca mais eu vou culpar alguém pelos meus erros, porque eu sou o dono da minha vida. Entra e sai quem eu quero, em nome de Jesus. Não culpe mais ninguém. Não arrume bengala espiritual, pastor, para você ter um mecanismo de esconderijo, de que você é a vítima. Não. Deixa eu falar, você é o ator principal da sua vida. Vou falar de novo, você não entendeu. Você é o ator principal da sua vida. Vou dizer de novo, você é o ator principal da sua vida. E Deus escreveu um roteiro que você vai ter todos os holofotes do céu te iluminando. É o propósito de Deus. É isso que Deus tem para a igreja dele. Eis que estou convosco até a consumação do século. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está sozinho. Esse sentimento é furada. E ele continua aqui na palavra. Vamos ver agora algumas personagens bíblicas para podermos entendermos melhor esta introdução, né? E posteriormente a mensagem. Agora estou falando só até a minha, como é que fala? A minha introdução. Se não der para me pregar tudo, eu prego a introdução, depois eu prego numa outra oportunidade, eu falo o resto das 4 propostas também, que é muito extraordinário. Porque a coisa aqui é quente. O negócio é bom. Então vamos lá. Ezequiel 28:15. Põe aí, ô lindão. Você era o quê? Inculpável em seus caminhos desde o dia que foi o quê? Criado, até que se encheu de maldade em você. Por meio do seu exemplo, por meio do seu amplo comércio, eu quero dar uma pausa aqui. Cuidado, Sérgio Filho, cuidado que você faz, é isso que vai te derrubar. Sabe onde que você vai cair? Naquilo que você é melhor. A autossuficiência. Lembra quando eu falei para você que nós lemos que Deus escreveu sua história? Quem que escreveu sua história? Quem que é o autor da vida? Quem que é o autor do seu destino? Está entendendo? Mas quando você quer tomar isso para si, o que acontece? Se ferra. Foi a dona Valdete que falou, viu? Então vocês vão brigar com ela. Está lascado, está lascado. Então aqui, Ezequiel está dizendo o quê? Ele está falando de Lúcifer, da majestade de Lúcifer, do poder que Lúcifer tinha e tem até hoje. Então,
cuidado no que você é bom. É uma coisa muito louca, nós temos que ter cuidado no coisa, tanto que nós é ruim, e tem que ter cuidado naquilo que nós somos bons. Por quê? Porque a partir do momento que eu fico bom demais, a honra e a glória já começa a ser eu, e não dele, e não do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Eu já vi muita gente boa ficar ruim, e já vi muita gente ruim ficar boa. Eu já orei por pessoas que ficaram milionárias, e depois empobreceram, ficaram ricos. Eu já orei de pessoas receberem milagres instantâneos, assim, que é uma coisa de Deus. E eu vi pessoas descendo a bitoneira rumo ao fracasso. Você sabe por quê? Porque a glória, irmãos, o propósito da glória é que as pessoas vejam uma glória em nós, mas essa glória, ela reflete a quem? A Deus. Tudo por Ele, por Ele, para Ele. Como é que é? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aqui nós vemos aqui, olha, no comércio do que você faz, cuidado no que você faz, como que você faz, como que você age. No comércio, você se encheu o quê? De violência. E depois o que acontece? E pecou. Isso é Lúcifer. Por isso eu lancei aonde? Há uma diferença entre ser humilhado por pessoas e há uma diferença de ser humilhado por homens. Há uma diferença entre ser humilhado por Deus. Essa humilhação aqui é diferente da humilhação de Jó, né? Jó. Porque Deus mostrou para Satanás que ele era um servo e ele continuou sendo o quê? Qual que era o propósito dele? Irmãos, se nós estraga o carro, nós chateia com Deus, como se Deus fosse culpado do carro furar o pneu. Ficou uma semana sem trabalhar, nós já queremos paraguejar todo mundo, como se... Eu não vou falar de perder um filho, não. Ele não perdeu 7. Os bens dele perdeu tudo, foi assim, um atrás do outro. E aquele homem continuou o quê? Fiel. Vocês estão entendendo? Nós não sabemos qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Agora, uma coisa nós precisamos saber: Ele é conosco. Nada acontece sem o aval dele. Só que tem muita coisa que eu atraio de ruim para mim que vai atrapalhar o meu processo. Então você precisa entender. Deixa eu falar uma coisa para você: não atrapalhe a si mesmo, não. O diabo já vai fazer isso demais já. Então é a mesma coisa, é levantar falsos testemunhos contra si mesmo, irmãos. Viva o propósito de Deus. Aqui nós vemos aqui quem encheu o diabo, ele foi o quê? Humilhado. E a pior coisa que tem de Satanás, irmãos, porque ele que é o seu inimigo. Quem fala assim, fulano é meu inimigo. Não, você não tem inimigo de pessoas. Ele pode estar sendo usado por Satanás, porque ele deseja humilhar aqueles que Deus quer levantar. Quem que quer ser levantado por Deus? Não importa a bandeira como você está, não, irmãos. Para de ficar assim: nossa, a hora que eu tiver assim vai ser melhor para a minha vida. O dia que eu tiver um carro assim vai ser minha vida boa. O dia que eu estiver morando numa casa, minha vida vai mudar. O dia que eu tiver tanto no banco vai melhorar. Não vai não, porque é uma questão emocional de propósito. Se você não for feliz hoje, amanhã você não será. Não é dinheiro que traz felicidade, não. A felicidade é uma coisa que eu conquisto dentro de mim mesmo, no meu propósito que Deus me chamou. Porque são dentro das suas aflições que você vai conhecer o amor, o cuidado e a graça maravilhosa do Eterno. Tem pessoas que acham que quando tiver muito dinheiro a vida dele vai ser outra coisa. Não vai ser não, irmãos. Você vai atrair outros tipos de problemas que são maiores que você traz hoje. Porque quanto maior você tiver, mais você será um alvo visto. Estão entendendo? Diga assim, amém. Você se torna alvo. Então nós aprendemos que ele está dizendo o que aqui?
por isso eu lancei humilhado para longe da onde? Do monte de quem? Você não faz mais parte, ele já foi julgado. Você foi tirado do monte de Deus para longe do monte de Deus. Eu expulsei, querubim. Ele em pecado, ele falou assim, querubim, guardião. Qual era a função de Lúcifer? De guardar. Irmão, você vai ler Isaías, você vai ver como que Isaías 40 e alguma coisa fala sobre que Jesus era. E você vai ler Ezequiel aqui, que nós estamos lendo, e outro também fala sobre essa questão dele. Você vai ver, por exemplo, como Deus enaltece Lúcifer, e de Jesus é só dor, é só penúria, é só restauração, é só pagando um preço para retificar aquilo que perdeu no Éden. Então nós precisamos aprender uma coisa: Lúcifer foi criado com um propósito. Diga assim, amém. E Jesus veio na terra com um propósito. Os dois eram as duas alvas das estrelas que cantavam o hino ao Senhor. A Bíblia não fala de Jesus no céu, mas fala de Lúcifer. O próprio Deus fala como Lúcifer era, a beleza que ele tinha. Ele era o apaziguador, ele feria as nações, os reinos. Ele tinha um poder tão grande, presta atenção no que eu estou falando, não sei se você já observou isso, que ele conseguiu tirar 1/3 dos anjos que foram criados por Deus. Lúcifer não criou nada. Lúcifer era chefe, era líder. Mas com o poder que tinha, ele conseguiu convencer 1/3 daqueles anjos, que são seres celestiais. Ainda continua sendo seres celestiais, mas caídos, demônios. A queda deles trouxe o que para eles, irmão? Uma mudança. A desobediência, o clamor de si mesmo, a autoafirmação de que isso aqui tem que ser glorificado, e não a obra da cruz. Quando o homem como César achava um Deus, foi comido por bicho, que se proclamou como uma divindade. Nós somos filhos de Deus, sacerdotes reais, onde nós guardamos dentro de nós o Espírito Santo. Mas se esse Espírito sai, nós nos tornamos nada. Nós somos a igreja porque Cristo nos resgatou com o seu próprio sangue. E para andarmos nesse propósito, para entendermos esse propósito, ele era perfeito nos seus caminhos, ele não tinha defeito, ele foi criado com um propósito em Deus, para proteger. Deus tem chamado a igreja para isso. Você é uma pessoa que protege ou você é uma pessoa que destrói? Aí aperta, né, irmãos? Às vezes nós falamos até assim, não, mas Deus me chamou e eu estou protegendo, pastor. Era perfeito nos seus caminhos. Você conhece alguém que começa na perfeição, depois vai fazendo tudo errado, ele faz um horror na igreja, ele acaba com tudo, ele destrói tudo, e até a gente conseguir voltar o que era antes, nós já perdeu gente, perdeu respeito e ficou manchas. E o pior é que algumas pessoas se levantam sendo usadas por demônio mesmo. E é bom que eles têm algo que os pastores não têm, que é um espírito do Satanás de persuadir as pessoas a errar. Vocês concordam comigo ou não? Vocês acham que tem gente endemoniada dentro da igreja para persuadir as pessoas para mandar para o inferno? Sim ou não? Você acha que não? E para que nós não tenhamos esta contaminação, nós temos que ter um antídoto desse demônio. Você sabe qual é o antídoto? A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo,
o conhecimento das Escrituras, o caminho que essa pessoa está querendo me levar, a motivação do coração dessa pessoa. Existem pessoas que têm poderes de proteção, mas depois ele se torna contra a igreja, contra o corpo, contra Cristo, contra o propósito. Você concorda comigo ou não? Você acha que eu estou dizendo aqui não é verdade? Você concorda comigo? Você quer que eu continue? Você acha que é o certo ou não? Então, sim, ele era perfeito. Agora nós é bagunçado. Nós é bagunçado de Jeová. Deixa eu falar uma coisa para você. Prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Você acha que Deus vai chegar de qualquer jeito? Assim, você está lá. Tem que uma vontade, irmão. Você vem para a igreja para quê? Para confessar os seus pecados? Isso você faz no meio da semana. Sabe qual que é o seu motivo vir para cá? Para se derramar na presença, para ser cheio do Espírito dele, para ser confrontado na palavra, para ser sacudido, para ser exortado, para ser motivado, para comungar a fé dos santos, para levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou no meio da sua congregação. Para ser admoestado, para admoestar outros. Por isso que nós estamos aqui. Nós nos reunimos para isso. Até que se achou iniquidade no seu coração. No versículo 16, põe o versículo 16. Já está nele, né? Nós já lemos. No versículo 16: na multidão dos seus comércios, no seu exercício das suas funções, que o seu coração se encheu de violência. A Bíblia fala que do coração procede todo o mal. Do coração do homem que sai a natureza que ele tem criado no dia a dia da sua vida. Uma das propostas aqui foi o orgulho. Quantas pessoas orgulhosas que tem hoje dentro da igreja, que tem orgulho, irmão, de não ser nada, que tem orgulho da bobeira, que tem orgulho de ser bobo, que tem orgulho de ser besta, que tem orgulho de eu falo o que eu penso. Irmão, larga de ser idiota. Quem fala o que pensa vai pastar junto com os cavalos. Nem Jesus falou o que pensa. Ele falou: ainda não é chegada a hora, pastor. Aí porque você acha que você é o bambambam, azeitona da empadinha, eu falo o que penso. Vai, seu besta, onde você vai parar? Você vai cair no ridículo, no desequilibrado. Eu não levo desaforo. Larga de ser bobo, gente, que leva sim. Eu tenho certeza que tem irmão que tinha vontade de bater em mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uns irmãos aqui que eu tinha uma vontade de pegar de vara mesmo assim, sabe? Da mesma vontade que você tem. Irmão, se fosse para mim falar o que eu penso de algum de vocês aqui, vontade eu tenho, mas eu não vou falar. Estão entendendo? Diga amém. Eu falo o que penso, irmão, larga de ser simples, ingênuo. Nem Jesus fez isso, nem Davi fez isso, nem os grandes fizeram. Guarda a tua língua. Cuidado, porque você vira, o Gleber, você vira fiador daquilo que você diz. Ah, se fosse eu. Você é o He-Man, né? Ó, que você pega a sua chave de fenda, você fala assim: eu tenho a força, He-Man. Ou então tem umas irmãs que tem um cinto aí, né? Que é a Mulher Maravilha, né? Eu vou encantar meu marido com um cinto agora, eu vou lançar. Vai não, minha querida. O reino de Deus é diferenciado. Então, na multidão, né? Foi no exercício uma das propostas aqui foi o orgulho. Ele traz consigo uma independência do eu sou. Porque a beleza de Lúcifer, irmão, chamava atenção. O que ele fazia chamava atenção. Quem ele era chamava atenção.
mas tudo que estava dele pertencia a alguém. Estão entendendo? Diga assim, aleluia. Deixa eu falar com você. Cuidado. Deixe que Deus chame a atenção. Amém? Deixe que Deus chame a atenção. As pessoas vão te aplaudir, mas as pessoas vão te escarnecer. E você precisa ter as mesmas duas posturas. O Senhor sabe todas as coisas. Tem pessoas que a melhor palavra que você vai dar para ela é o seu silêncio. Isso é maduro. Estão entendendo? Diga amém. Ele trazia consigo um independente. Eu sou. Eu posso. Eu faço. Eu. Chore nesse eu. Diminua esse eu. Faça como Cristo. O Senhor sabe todas as coisas. As pessoas confrontavam Jesus, o que ele falava? O Senhor sabe de todas as coisas. Se tu és o Filho de Deus, transforme. O que ele usou? A própria palavra. 3 tentativas, 3 recursos nas palavras de Deus. Uma das propostas aqui foi o orgulho. Ele traz consigo essa postura. Outra proposta está acima das... Outra proposta é de estar acima das estrelas de Deus. Isaías 14, 13. Põe Isaías 14, 13. Ele era tão deslumbrante. Você que dizia no seu coração. Aonde que Lúcifer falava, irmãos? Aonde que Lúcifer falava? Então nós aprendemos uma coisa aqui, irmã. Deus conhece. Não precisa de falar. Estão entendendo? Deus conhece o grito do nosso coração. Tem hora que a língua não consegue, mas o coração grita. E quando esse coração grita, tanto positivo como negativo, Deus ouve. E Deus se levanta. Porque não há nada mais forte do que um coração de mãe. Você sabe por quê? Porque o único dos 2 seres no mundo que cria é Deus e a mulher. Irmãos, eu falei algo para vocês um dia tão forte que Deus falou comigo, que eu pregando, Deus falou. Tem um pastor barbudo na internet, que é professor da faculdade. Isso! Tárcio não sei o que lá. Ele é professor de faculdade. Estou até tentando tirar ele da faculdade federal lá, não sei se é São Paulo, no Nordeste, né? Que ele é Nordeste. Porque ele é crente. O cara é, irmão do céu, que homem inteligente. Professor de arte. E ele falou que Deus está na arte. E ele dando uma entrevista, eu vi. Eu gosto mais dele. E eu falei para vocês uma coisa, que ele trouxe isso para a internet. Eu falei, Deus, ele falou o que o Senhor falou. Eu fiquei numa alegria tão grande de ter ouvido ele falar aquilo que eu disse aqui. Que Deus não amaldiçoou a mulher. Maldita é a terra. Não foi? Vocês lembram de eu falar isso? Que Deus não amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoou o quê? Ou melhor, a dor da mulher. Ele amaldiçoou a terra e cria uma dor. E amaldiçoou o quê? Os espinhos. E faz nascer espinho. Então foi tão interessante. Eu falei, Deus, que obrigado. Eu me senti o cara naquele momento. Porque eu falei algo que o Espírito de Deus comunicou, testificou a um homem inteligente igual aquele, cara. Eu fiquei assim, eu falei, nossa Deus, obrigado. Obrigado, é bom demais parecer com gente inteligente. É bom demais. Então, aqui é o desejo do que, irmãos? Cuidado com o desejo que está no seu coração. Está entendendo? Até o quê? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono e acima das estrelas de Deus,
ele falou que ele seria maior do que todos, menos de Deus. As estrelas é quem? Jesus, toda a ordem, todo o exército. Isso Lúcifer falava no seu coração, não da boca. Percebe quando você está falando com uma coisa e a pessoa está premeditando a sua morte? Deus está ouvindo. Quando você quer matar o cara e está rindo para ele. Quando você está arrebentando com a vida da pessoa e está rindo e passando. Você está tipo assim, abraçando ele com uma faca na mão por trás e enfiando devagarzinho para ele não sentir a dor total. E você vai até ele, por exemplo, ir morrendo, sanguentando devagarzinho, devagarzinho. Assim foi Lúcifer. No seu coração. O propósito de Deus é que o nosso coração seja um coração puro. Um coração que recebe perdão. E um coração que sabe liberar perdão. Um coração comprometido com o propósito. Deus não está falando assim, Lúcifer, você diz. Ele fala, mas você dizia no seu coração. O coração fala mais do que a boca. Porque antes que as palavras viessem à sua boca, ela vem no coração. E Deus sabe todas as coisas. Salmo 139 ou 38, que Davi fala isso. 139, né? Que Davi fala sobre isso. E ele continua dizendo, olha cá. Aqui ele põe todo mundo embaixo de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia. Assembleia é um lugar que julga, irmãos, que decide. No ponto mais elevado do monte, o quê? Ele não sabia o que esperava ele. Percebe que Deus aqui, Ele traz aquilo que está dentro de Lúcifer. Você está pronto para Deus trazer o que está dentro de você para ser jogado fora, para você não se perecer? Ou você ainda não entendeu isso ainda? Vemos um coração sem piedade para ter com que... Vemos um coração sem piedade para ter o que quer. Ele faz de tudo. Ele ultrapassa. Será que na igreja tem gente assim? Ou não? Nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos algo? Nós estamos precisando de uma bênção especial? Vemos um coração aqui que faz de tudo para ter o que ele deseja. Em Gênesis 25, versículo 31, nós vemos aí uma história interessante de respondeu Jacó: vende-me primeiramente o seu direito de filho mais velho. Esse aqui é o clássico da Bíblia, né? Todo mundo conhece a história de Jacó. Então, deixa eu falar para você, para um filho desleal, a igreja está cheia de gente desleais. Não sei, desleais é errado ou certo? Está cheia de pessoas desleais, está certo ou não? Ou desleal? Cheia de pessoas desleal? Pessoas que não vestem a camisa, pessoas que falam mal, pessoas que estão esperando uma oportunidade para apontar, para exercer um ministério do inimigo, que não tem, pessoas que não têm prioridade com o direito de paternidade, que não se sente. Esaú, irmãos, era vamos dizer assim, um incircunciso, que o direito de primogênito para ele não estava com nada. Desprezo, para ele não adiantava nada. Como aliança, aquilo era uma aliança entre ele e Deus, no Antigo Testamento. Ele recebia 50% da herança do pai e o resto era 50%. E ele então, ele fala algo interessante, no versículo 34, coloca o versículo 34 para mim, por favor. O versículo 34 fala assim: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e se levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de quê? Filho mais velho. Quantas pessoas têm desperdiçado os seus direitos?
Não estou dizendo para você de salvação. Eu estou falando do propósito que Deus deu direitos. Porque é na caminhada, irmão, no seu propósito, que você vai sendo cheio de conhecimento, de maturidade, de sabedoria, de legalidade. E você vai fazendo como Paulo fala: eu trago em mim as marcas de Cristo. As pessoas amanhã, pastor Glauber, eles não vão reparar muito na gente, mas vão reparar as marcas. Quando eu falo para você que essa mensagem tem 20 anos que eu já prego ela, você imagina que... O que é isso? Na sua cabeça dá um tilt, assim, poxa, 20 anos não é 20 dias. Então eu me alegro olhar para trás e falar assim: eu já passei por tanta coisa, mas Deus foi comigo e eu sobrevivi a todos. Isso é muito bom. Então o que eu quero dizer para você, irmãos, não perca o seu direito de filho. Entendeu, pastor Cláudio? E não foi carne nem sangue, mas foi Deus que fez isso na cruz, em Cristo Jesus, para a igreja. E nós brincamos com isso às vezes. Deus nos chamou para um propósito. Eu não estou dizendo que você vai ser pastor ou não estou dizendo, mas você precisa cumprir um papel que a igreja tem que cumprir. Como que eu faço isso? Vai para a Bíblia que você aprende. Irmãos, não tem outro caminho. Ou você é crente ou você não é, ou você é morno ou você é frio. Eu falei, você é morno? Desculpa, eu errei aqui. O HD aqui deu um play aqui. Ou você é frio, ou você é quente. Não existe meio termo. Olha aqui para mim, igreja, em nome de Jesus. Ou você está com o pé na igreja, ou você não está. Ou você está com o pé no céu, ou você está com o pé no inferno, meu irmão. E está brincando de ser igreja. É mentira, irmãos. Não existe meio termo, irmão. Não existe uma pomba e um sapo junto, pombo e sapo. Ou você é ou você não é. Ou você veste a camisa ou você não está na igreja. Você gosta da igreja. Você é um simpatizante da igreja. Né? Até chegar o dia que você vai ser conduzido a tomar uma decisão se você é sapo ou se você é uma pomba. Você que decide. Então o desprezo de ser filho é o que incomoda. Esaú tinha um coração desprezível. Não importava com a sua promessa. Eu quero, Senhor, o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero ver coisas. Às vezes eu fico orando assim, irmão, das promessas de Deus na minha vida. Eu falo, Deus, mas são tantas palavras, Senhor. Eu fico ansioso por poder viver. Eu já vivi muitas, mas eu ainda tenho muitas coisas para ser vivida. E eu sou filho, irmãos. Eu sou filho. Eu sou filho. Por isso nós temos que ter cuidado quando nós vamos orar por alguém, nós vamos falar de alguém, porque nós estamos falando de alguém que tem um pai, e esse pai é zeloso. Esse pai é muito zeloso, ele ama aquele perebento. Nós também somos perebentos. Então cuidado, porque se você não tem apreço por ele, ele tem um pai. Igual o caso do menino, o cara foi lá e deu um tapa na orelha do menino. O menino chegou chorando em casa. Pegou o menino, Bruno, falou, vamos lá ver se ele é homem para bater em você na minha frente. Chegou lá com o menino puxando ele, falou assim, se você é homem agora, bata o meu filho aqui. E ele deu outro tapa na orelha do menino do outro lado. Aí aquele olhou, que viu que o homem era brabo, ele falou, vamos embora que o homem tem coragem, meu filho. O nosso pai não é assim. O nosso pai, ele cuida de nós de uma forma que só ele, papai do céu. Eu sou filho dele. Pode ter muita gente que não gosta de mim, está tudo certo. Tem muita gente que gosta de mim, está tudo certo. Mas o que eu não abro mão da paternidade espiritual de Deus.
Porque quando todos me abandonaram, o Senhor me levou para o seu colo e começou a trazer sobre mim alegria, paz, sossego, sussurro. Eu sou contigo, Sérgio. Não te espante, eu sou o seu Deus. Eu te guiarei. Pode a mãe largar o filho, que é o maior amor do mundo, ela pode largar, mas o Senhor não despreza um filho, uma filha. Pode estar do jeito que for, o pecado que for, mas quando o coração dele grita, Deus se levanta e corre ao seu encontro como aquele pai, para tirar você do meio dos chacais, dos demônios, das lutas, de toda a dor, te pegar e trazer você novamente para a casa dele, que é a igreja. Colocar você no altar, no colo, e começar a curar as suas feridas, as suas dores, as suas angústias, as suas deficiências espirituais, morais, financeiras. E o Senhor então começa a te colocar vestes novas, porque nós temos vestes sacerdotais. Nós temos isso de Deus. Deus, nós temos vestes novas. A proposta, ele se vendeu por um prato de comida. Novamente alguém perde a bênção por causa de um prato. O outro foi por causa de uma experiência, de uma árvore, de um fruto. Agora esse aqui também come um prato de comida de lentilha. Quantas pessoas que têm vendido seus direitos por carros, por momentos, por parcerias indevidas, por alianças satânicas, diabólicas, de pessoas que parecem ser boas, mas não são, foram enviadas do inferno para destruir. Vocês estão entendendo? Diga amém. Isso é forte. Eis que estou a ponto de morrer, para que me... Eis que estou... Olha só o que ele fala no versículo 32. Versículo 32. Versículo 32. Versículo 32. Então Jacó serviu pão, isopo, e a tradução é diferente, deixa eu ler aqui. Jacó falou assim: eis que estou a ponto de morrer, e para me servir logo a primogenitura? Eu estou morrendo, o que é o direito? Para quê? Eu quero é comida. Talvez você já fez, minha vida está passando, eu não aguento mais esperar, eu vou fazer. Aqui fala, para que me serve um direito, se eu estou tão faminto? Mas Deus está testando a sua capacidade de saber esperar. Esperei com paciência no Senhor. Paciência. Ele se vendeu por um prato de comida. Não venda. Olha só, irmãos. Não se engane. Deus tem compromisso com o propósito que Ele colocou em você. Amém, irmãos? Por que Deus tem compromisso? Porque foi Ele que escreveu. Não vende os princípios bíblicos por nada. Eles são inegociáveis. O inegociável. Sempre teremos proposta para vendê-los. Não negocie com Satanás, porque sempre você vai perder.
Ele é um grande negociador. O que nós lemos lá? Ele trouxe 1/3 dos anjos, que foram criados por Deus, que foram feitos por Deus, que conheceu o que nós não conhecemos, e ele conseguiu essa gambiarra. O Satanás, ele é tão forte na negociação, que ele conseguiu derrubar Adão, que ele conseguiu derrubar Eva, que ele derrubou grandes reis, ele governou a terra, governa a terra, e só teve um que ele não conseguiu derrubar, que foi outro próprio filho, que é Jesus Cristo, que se fez homem, que morreu por nós e nos resgatou. E ele falou assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Eis que a igreja, ela tem o que? O poder de destronar o inferno, de desfazer tudo aquilo que o inferno faz, entendendo que nós temos o poder, mas esse poder não é pertencente a nós, ele é pertencente a Deus. Pode. Quando Deus nos leva para o deserto, Satanás nos leva para as melhores coisas. Então, quando Satanás nos leva e nos oferece tudo que tem de melhor, é para tirar o que existe de pior dentro da gente. Quando Deus nos leva para o deserto, é para tirar o que a gente tem de melhor dentro da gente. A proposta de Deus nunca é nos levar para um lugar melhor, mas nos fazer melhor. Por isso que Satanás, ele consegue derrubar pessoas e destruir reinos, porque ele tira o pior que está dentro das pessoas através de boas propostas. Porque na mente nossa, nós somos humanos, o diabo vem com um prato de comida. Porque Deus não nos vê como humanos, Deus nos vê como espirituais, por ele criou nós no espiritual. A fome é da onde? Da terra. Jesus, ele veio para mudar o quê? Para trazer o céu para a terra. E não trazer o ser humano para a terra, para levar o homem para o céu. São ambientes espirituais diferentes. Então, o diabo ofereceu o reino e Jesus ofereceu o quê? Eternidade. O diabo ofereceu poder e Jesus submissão. Está entendendo como é diferente a logística? Então, como o pastor falou, o povo passou para o mar, para a purificação, para entender que a coisa é um tempo na terra, mas a eternidade, ela é duradoura. Então não se venda por coisas terrenas. Não se venda por coisas terrenas, porque Deus te dará muito mais do que você imagina. Seja fiel, seja leal a Deus. Não negocie os seus princípios de valores. Não se venda por um sapato, por um carro. Não seja um prostituto, uma prostituta cristã gospel, que se vende por um momento, por um trabalho, por alguma coisa. Não. Seja alguém que tenha uma marca de Cristo. E o dia que você passar por sua maior dor, você vai entender que a próxima que virá vai ser maior do que essa, para que faça de você um homem e uma mulher abençoado. Então eu vou parar por aqui, que essa é a minha introdução. Na outra oportunidade, na outra pregação, eu termino a minha mensagem. Eu acredito que foi boa a introdução, né? Deu para entender um pouco. Então as 4 propostas, depois a gente vai entender mais, é muito forte as 4 propostas. E vai ser relevante a respeito daquilo, tanto na terra como no céu, que Deus vai fazer na vida da gente. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, eu quero abençoar esse povo, essa igreja. Eu sei que o Senhor tem levantado homens e mulheres, jovens e crianças nessa igreja. E nós vamos permanecermos, Deus. Nós vamos permanecer porque o Senhor é poder. Não importa as situações, as circunstâncias, mas nós temos uma palavra. O pastor Glauber tem uma palavra nesse local, tem uma palavra nessa igreja. E eu sei que existem pessoas aí fora que necessitam, mas eu peço ao Senhor, usa cada um dos irmãos para que possa, Deus, levar esse evangelho de paz, de cura, de libertação, esse evangelho do reino. E quando nós estivermos trabalhando, que as pessoas vão entender que os nossos valores não são os valores do mundo. Que quando alguém tentar nos manipularmos, meu Deus, o teu Espírito vai nos colocar em alertas. Quando o diabo tentar usar alguém para nos perverter, meu Deus, que o teu Espírito nos mostre a verdade no nosso coração.
conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Nós temos a verdade em nós, que é o Espírito Santo. Que nós sejamos um povo libertos, curados, santificados, prontos, ó Deus, para cumprir, ó Deus, o propósito do Senhor que está escrito sobre a minha vida, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Obrigado. Escolhido por ti, fui separado. Amém, amém. Palavra maravilhosa, como sempre. Obrigado, pastor. Bom dia, pessoal. Agora vamos falar de uma das melhores horas do dia. Lógico, depois de receber uma palavra boa como essa. Exato. Uma palavra grande, né? Uma palavra forte. Vamos falar do dízimos e ofertas, que é a hora da gente cuidar da missão da nossa igreja. Gostaria de pedir ao Davi que colocasse para mim Provérbios 11, 24, 25, que diz: há quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio... Não, é só 24 e 25. Tá? Isso. Vamos ver aqui. Aqui está meio diferente aqui. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Bom, o que nós podemos tirar desses dois versículos? Não fala exatamente de dízimos e ofertas, mas o que diz fala sobre um coração generoso. Que o coração generoso vive na base da fé e não espera nada além do que Deus vai prover a pessoa. Tem gente que prefere não doar de medo que falte, e normalmente é quando realmente chega a faltar, porque não tem a fé, não tem esperança, não tem confiança em Deus. Então, um coração generoso, a alma generosa nesse caso, prosperará sempre, porque Deus nunca vai deixar faltar. Porque uma pessoa generosa vive na base da fé. E quando a pessoa vive na base da fé, a prosperidade vem além do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? É que você não só prosperará financeiramente, mas você viverá em paz, com saúde, e tudo que você precisa sempre será entregue ou dado a você por Deus. Claro, na hora certa. E Deus sabe o que é melhor para você. Então, o que eu gostaria de dizer somente é que tenham vocês sempre um coração generoso, porque Deus sempre prosperará, sempre te dará tudo que você precisa e nunca deixará faltar nada. Não tenha medo, porque Deus é o Deus de confiança. Ele é o Senhor que nunca deixará faltar nada em nossas vidas. Então, eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, não tenham medo, sejam prósperos, sejam generosos, porque Deus sempre cuidará de vocês, em todas as áreas que vocês precisarão. Temos aqui algumas formas de dizimar. Obrigado. Já está na hora de fazer seu dízimo também, mamãe. Então joga aí pra gente, Davi, por favor. Pequeno problemas técnicos, mas vamos orar para esse nosso computador aí, que ele anda na carne. Então vocês podem fazer os seus dízimos por cash, pelo Vimo, Zelle, tem os envelopes atrás dos assentos. Se quiserem também, cartão de crédito, eu passo o ATM, né? Mas gostaria então se os irmãos puderem fechar os olhos e orar, e agradecer mais uma vez pelas suas presenças e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Davi, também já tem uma musiquinha preparada aí, né? Pai nosso, gostaria em primeiro lugar agradecer, Senhor, por estar aqui
por ter trazido essa palavra maravilhosa, meu Pai, por sempre nos cuidar, nos proteger, Senhor. Sempre nos deixar, nunca deixar faltar nada, meu Pai. Em nome de Jesus te agradecemos pela vida de cada um que aqui está, que eles saiam daqui hoje, meu Pai, satisfeito, que eles não saiam com fome, meu Pai, mas satisfeito da tua palavra, que tenham uma bênção, uma semana maravilhosa e que tenham muitas e muitas bênçãos em nome de Jesus.